agora sim dou as boas-vindas oficialmente ao advogado Dr. Jeffrey Checchini. Seja muito bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Paula, uma ótima noite. Eu que agradeço o convite, sempre um grande privilégio estar aqui com vocês. Doutor Checchini, agradeço mais uma vez a gentileza de conversar conosco. Eu vou pedir uma ajuda para o senhor conectar aqui os fatos, porque é tanto absurdo um atrás do outro, a gente tenta entender e ligar os pontinhos, às vezes é difícil até de compreender. O senhor, nesse caso, acusa a PGR de utilizar um documento falso nas suas alegações finais e fala a respeito dessa assinatura do sargento Gomes Neto, que teria um registro de assinatura dele, de entrada no Palácio do Planalto. Ali a gente até mostrou 6 grafias diferentes, um perito teria testado que seriam grafias realmente não da mesma pessoa. Agora, como é que é o link, como é que o senhor faz o link com o caso do seu cliente, Felipe Martins? Como é que a gente conecta tudo isso ao caso do Felipe Martins? Paula, muito obrigado pela oportunidade. É gravíssimo o que está acontecendo. O Brasil sabe que Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez. É público e notório. Terminamos a última sexta-feira com o CBP americano dizendo oficialmente que o documento que prolongou a prisão de Felipe Martins é um documento falso. Agora, viram também que fomos destituídos da prisão, fomos destituídos da defesa de Felipe Martins por alegar que a prisão de Felipe Martins comprovadamente foi ilegal e que a PGR trouxe novos elementos, novos documentos também de forma ilegal. Eu vou explicar exatamente para vocês o que aconteceu. Terminada a instrução, Paulo, o que acontece? O processo ele corre da seguinte forma. Testemunhas são ouvidas, os réus são interrogados e parte para as partes fazerem suas alegações finais. Alegações finais são a última oportunidade que a acusação e a defesa têm para se manifestar. E nas alegações finais, Paula, você não pode mais trazer novos elementos. O que acontece? Felipe Martins, quando ele é colocado em liberdade lá atrás, né? Ele é colocado em liberdade por quê? Porque é provado que não viajou. Ele fica um ano em uma liberdade condicionada, obviamente, né? Preso ainda, né? Domiciliarmente. Ele fica um ano sem ser denunciado. Por quê, Paulo? Porque a PGR está com um problema em suas mãos. Felipe Martins, todo mundo sabe, ele é criado a ser um delator. É por isso que Felipe Martins, ele existe, não podemos esquecer onde nasce Felipe Martins. A Polícia Federal tem o Mauro Cid nas mãos. Mauro Cid dá 11 versões de depoimento. E perguntam para o Mauro Cid, você tem documento do que você está falando? O Mauro Cid fala, não tenho documento. Eles vêm, opa, precisamos de mais do que o Mauro Cid. Eles abrem aquele cardápio de assessores do presidente Bolsonaro e dentre vários militares ele encontra um civil, Felipe Martins, até então desconhecido por eles. Não imaginavam que era um homem de verdade. Felipe Martins, então, ele é pensado a ser preso para que fosse mais um delator junto com Mauro Cid. É por isso que Felipe Martins nasce. Só que cometem um grande erro. Eles prendem Felipe Martins por uma viagem que ele não fez, mas a defesa de Felipe Martins, muito aguerrida, prova que o documento que o prendeu é falso e ele é colocado nessa liberdade condicionada. Acontece que, passado um ano, a PGR, ao invés de assumir o erro, bater no peito, ter a hombridade de pedir desculpa para o Felipe, que ficou preso 6 meses, não. Eles criam uma acusação. Então aquilo que antes era apenas uma viagem, eles colocam na boca do Mauro Cid o seguinte: Felipe Martins participou de reuniões golpistas e fez a minuta golpista. E o Felipe Martins é processado. Durante as audiências, nós fizemos questão de divulgar, inclusive isso, eu divulguei vários recortes, porque o Brasil tem que ter ciência quão farsa, quão farsante é essa acusação. Nós divulgamos vários trechos dessa audiência. Eu pergunto para o Mauro Cid, essa minuta é a minuta do golpe que Felipe Martins fez? Mauro Cid diz que não, então isso cai por terra.
Qual o problema sobra? Agora sim, o ponto da tua pergunta e da minha resposta. Sobra então a discussão sobre as reuniões. Por quê? A PGR vem com um documento que ninguém sabe de onde surgiu na acusação. Felipe Martins participou de 2 reuniões importantes, diz a acusação, dia 7 e dia 9. Como que a PGR prova isso? Eles vêm com uma planilhazinha que ninguém sabe de onde surgiu, que a própria PF fez. E o nome do Felipe está escrito Fê, com FE. Quando a gente olha aquilo, nós que estamos acostumados na advocacia criminal em enfrentar o poderio estatal, Paulo, nós estamos acostumados com isso. Nós fomos atrás de documentos oficiais. Nós pegamos um documento oficial, publicado, Paulo, em Diário Oficial da União, já em janeiro de 2023, então a gente pega um documento do governo Lula. Olha isso. A gente pega um documento do Diário Oficial de registros de entrada no Palácio da Alvorada. De um lado você tem esse documento da PGR sem origem, criado dentro da Polícia Federal. Do outro lado você tem um documento oficial do site do governo Lula, dizendo que naquelas datas Felipe Martins não esteve no Palácio da Alvorada. Quando a gente apresenta isso, gera um grande tumulto processual, porque a defesa do Felipe Martins traz ao processo um documento oficial, publicado no Diário Oficial da União, enquanto a acusação tem um documento que não prova origem. Termina o processo e aí sim vai para alegações finais, Paulo. A PGR tem esse problema nas mãos. A defesa do Felipe Martins desmontou a acusação. Eles então, nas alegações finais, esse é o ponto, eles vêm com um novo documento. E eles dizem o seguinte, aqui está a origem daquele documento que nós tínhamos. E aí eles apresentam aquele documento manuscrito de registros de entrada e lá tem o nome, Felipe Martins. Quando a gente vê aquele documento que não existe no mundo processual, a gente peticiona para o ministro Alexandre de Moraes. Ministro relator, primeiro que a acusação não pode trazer documentos novos nas alegações finais. E isso nós estávamos no nosso prazo de alegações finais. Segundo, esse documento apresenta inúmeras discrepâncias. Veja, são 6 momentos que a pessoa que atesta esse documento, que é um segundo sargento, assina. E cada vez que ele assina, a letra é diferente uma da outra. Nós estamos no nosso prazo de alegações finais, a gente contrata um perito, e o perito que analisa para nós essas assinaturas, agora o ponto central, olha a gravidade, esses documentos, essas assinaturas. O perito que analisa essas assinaturas, gente, olha só, o cara nada mais é do que um ex-policial federal. O perito que olhou essas assinaturas para nós, ele é perito da Polícia Federal há 23 anos, tá? Foi chefe do Instituto de Perícia da Polícia Federal na Superintendência, professor da Escola de Perícia da Polícia Federal e presidente da Associação de Peritos da Polícia Federal. É a maior autoridade pericial do Brasil. Ele dá um documento para nós fazendo a seguinte análise. As assinaturas são discrepantes, uma assinatura não bate com a outra, há necessidade de chamar esse segundo sargento, pedir para que ele forneça uma assinatura, para que se faça um exame grafotécnico entre essas assinaturas e a assinatura dele. Aí está, Paulo. A gente vem para o ministro e mostra tudo isso, dentro do nosso prazo de alegações finais. A gente mostra que é um absurdo trazer novos documentos e que esse documento trazido, além de novo, ele tem indícios de falsificação. O ministro, ao invés de analisar a nossa petição, porque daí a gente pede mais prazo para alegações finais, a gente pede para suspender o nosso prazo, ele não responde à nossa petição e ele nos destitui da defesa. Ou seja, Chiquini e Ricardo estão atrapalhando, encontraram um tendão de Aquiles. Aí, agora o caminho para o fim dessa observação, olha a gravidade disso. Nós vamos investigar quem é de fato esse senhor segundo sargento Gomes Neto. Nós encontramos um processo judicial e ele não tem nada a ver. Nós não estamos acusando ele, que fique bem claro, podem ter usado o nome dele. Nós encontramos um processo desse senhor onde tem a assinatura dele. Um processo que ele é autor contra a União, pedindo ressarcimentos de salário.
E lá tem a assinatura dele. A assinatura dele é completamente diferente desses documentos. Então, além de Felipe Martins ter sido preso por documento falso, agora querem condená-lo por documentos com indícios gravíssimos de novas falsificações. Paulo. Doutor Schickini, muito obrigado pela entrevista, é um prazer estar conversando com você. Eu queria saber o seguinte, qual é a importância, eles fizeram isso visando exatamente o quê? Isso para que fique claro para os nossos espectadores. Por que a importância de um documento com a assinatura, digamos que fosse a mesma assinatura, que não fosse falsificada? Por que é tão importante esse documento? Então, a acusação, em dois momentos, é muito importante sua pergunta. Muito mesmo. Muito obrigado por fazê-la. Tá? Bom tivéssemos esse espaço que temos aqui na Oeste, né, na imprensa tradicional. Com certeza essa trama golpista, essa farsa, não existiria. Dois momentos, a acusação tem problema com a verdade. Lá na prisão do Felipe Martins, tá? O Mauro Cid apresenta um documento que tem o nome do Felipe Martins que ele teria viajado. Um documento provisório. O documento definitivo, publicado em Diário Oficial, não tinha o nome do Felipe Martins. Ou seja, lá no início, se pegassem o documento publicado em Diário Oficial, viriam que Felipe Martins não viajou. Porque no nome dos passageiros que viajaram com o presidente Bolsonaro, e essa lista definitiva publicada em Diário Oficial não tinha o nome do Felipe Martins. Pronto. Eles não usam documento oficial. Eles vão lá e usam um documento fornecido pelo Mauro Cid, apócrifo, ou seja, sem assinatura, sem origem, que é um documento provisório. Agora, eles fazem o mesmo erro, tá? Obviamente que proposital, eles cometem o mesmo erro com relação a esses registros de entrada. Há registros de entrada no Palácio da Alvorada publicados oficialmente no Diário Oficial. Eles não trazem o documento publicado em Diário Oficial. O que eles trazem? Eles trazem uma planilha que ninguém sabe a origem, onde foi feita, que o nome do Felipe também está escrito Felipe. Aquele documento que prendeu ele da viagem é Fê. Esse documento que diz que ele entrou no Palácio da Alvorada é Fê também. E é também um documento qualquer, sem origem e não oficial. Nós buscamos o documento oficial. Então, nos dois casos, tem documento oficial. E o documento oficial de registros de entrada naquelas datas, naquelas reuniões, que eles falam das reuniões golpistas, os registros oficiais não têm o nome do Felipe. Então, desde o início, Felipe não seria preso e não seria processado se a Polícia Federal, se a PGR tivessem a hombridade de usar só documentos oficiais. Eles insistem em utilizar documentos não oficiais para acusar pessoas. Nós, da defesa, estamos usando documentos oficiais do Estado. Olha só que coisa! Nós estamos utilizando documentos oficiais do Estado contra o Estado que acusa injustamente Felipe Martins. Perfeito, doutor Schickini. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Agora ficou mais claro para a gente entender esse caso, né, essa denúncia que o senhor faz em relação à PGR, ao uso desses documentos, qual seria a intenção aí da acusação no caso do Felipe Martins. Agradeço muito a gentileza do senhor entrar conosco nesta quarta-feira. Bom trabalho, até uma próxima. Eu que agradeço de coração, um grande abraço e preciso deixar aqui meu agradecimento a esse chat maravilhoso, essa audiência maravilhosa de sempre.